Graça e paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por esta noite, pelo privilégio de estarmos aqui para adorá-lo. Deixa eu pegar minhas ferramentas aqui, porque sem óculos não dá mais. Irmãos, vamos baixar as nossas cabeças por um instante. Senhor, nesta noite, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Privilégio de poder te adorar, Senhor, de poder louvar o seu nome, exaltar e engrandecer a ti, ó Deus. É um privilégio, Pai, esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na sua casa. Que nesta noite, Senhor, nós estejamos debaixo da tua autoridade, da tua graça, da tua unção. E que nesta noite, Senhor, o Senhor possa falar conosco através da sua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Que nós sejamos edificados pela tua palavra. É o que nós pedimos e desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. É um prazer estar aqui nesta noite com os irmãos, podermos compartilhar da palavra. Nesta noite eu gostaria de falar-lhes a respeito de discípulos. E o tema para esta noite é: para fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Amém? Não há como você fazer discípulos sem que você seja um. Outro dia eu estava lendo um livro de um autor americano cristão, e ele falava que, John Maxwell, o nome dele, ele falava que você pode até transmitir conhecimento, você pode até transmitir um ensino, um ensinamento de algo a respeito daquilo que você tem conhecimento ou habilidade, mas você só gera aquilo que você é. O ser humano só pode gerar outro ser humano. E dentro desse contexto, o que ele quer dizer é que para eu gerar, para eu fazer um discípulo, eu primeiro tenho que ser um discípulo. Eu primeiro tenho que passar por esse processo para que eu possa reproduzir esse modelo adiante. E a palavra de Deus nos dá a missão de pregar o Evangelho. Nós temos uma ordem clara da parte de Deus de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É aquela célebre ordem de Deus em Marcos 16:15, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão da parte de Deus, de pregar o Evangelho. Desculpem, eu vou tirar e colocar o óculos, porque tem hora que eu vou precisar olhar aqui. E o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido ministrado, e nós somos fruto dessa pregação do Evangelho. Se eu e você está aqui nesta noite, é porque alguém ministrou o Evangelho. Alguém levou a palavra do Senhor até nós e nós fomos alcançados por esta graça, por esta misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E o conhecimento da palavra de Deus, ele traz liberdade. Ele traz libertação, ele traz livramento para as nossas vidas. A palavra diz em Colossenses 1:13
que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Nós somos arrancados do poder das trevas e transportados para um novo reino. Fomos transportados para um outro governo. E nós estamos debaixo dessa autoridade de Deus, sob esse governo. E uma vez salvos, uma vez resgatados do poder das trevas, do mundo, do reino das trevas e transportado para esse novo reino, nós temos que crescer nele, avançar nele em conhecimento, em graça. A palavra de Deus diz lá em João 8, 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra que nos libertou, essa palavra que nos resgatou, que nos trouxe aqui nesta noite com esse propósito, e que o mandamento de Deus para as nossas vidas, que nos trouxe aqui e nos leva também a ir e pregar o Evangelho, ela não fica restrita a somente ir e pregar o Evangelho. Deus, Ele nos traz outra missão e outro dever que nós também precisamos atentar. Deus, em sua perfeita vontade e propósito, Ele deseja o nosso crescimento. Ele deseja que nós avancemos até a estatura de varão perfeito. Ele busca que nós, como igreja, como filhos de Deus, possamos a cada dia aprender mais de Deus. Possamos crescer em graça e conhecimento da parte de Deus, com o objetivo único de Deus de restaurar o estado original. E a palavra, ela falou comigo nesses últimos dias no sentido de ser discípulo, de aprender de Deus e crescer em Deus como discípulo do Senhor Jesus. Eu tenho alguns textos aqui que eu gostaria de ler com os irmãos, e eu queria começar por Lucas 24, 49. Eu vou ler esse texto, são 3 na verdade. Começando por Lucas, a palavra de Deus diz assim: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu estava lendo também na Nova Versão Internacional, e a palavra diz assim lá: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, que é um pouco diferente da nossa versão. Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz, um texto bem conhecido nosso também, ele diz que, 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o terceiro texto, em Mateus, capítulo 28.
Mateus capítulo 28. 28, 19, mas eu vou ler também o 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Na nova versão ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos dá uma ordem de ir e ensinar, ir e fazer discípulos. Agora, como ir e fazer discípulos se nós não somos discípulos? Porque, como eu disse, a gente só pode gerar aquilo que é. E para ir e fazer, nós temos que ser. E o nosso desafio é de ser discípulo. É de aprender com Cristo. É de ser tratado por Cristo. Porque o ID traz as pessoas para a igreja. ID pregar o Evangelho, levar essa palavra ao mundo e às pessoas que não conhecem a Deus, traz cada um de nós para Cristo e para a igreja. Ser discípulo é mais do que estar aqui ouvindo, aprendendo e louvando a Deus. Ser discípulo é estar disposto a se submeter à autoridade, ao governo de Deus e à autoridade de Deus nas nossas vidas. E eu vejo, irmãos, que a cada dia as igrejas estão cheias, estão lotadas. O número de cristãos e evangélicos no Brasil tem crescido ano após ano. E graças a Deus por isso. Porque muitas pessoas estão ouvindo a palavra, muitos estão recebendo o Evangelho, estão sendo alcançados pela palavra do Senhor e estão sendo resgatados desse mundo, do poder das trevas, e estão vindo para dentro das igrejas. E nós estamos buscando na igreja o melhor de Deus, ou não? Nós buscamos o melhor de Deus. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. E nós estamos esperando, porque o Senhor tem prometido para nós o melhor dele para as nossas vidas. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos a unção de Deus, nós queremos o poder de Deus derramado sobre as nossas vidas. Mas Deus também quer o melhor de nós. Ele quer extrair todo o potencial que eu e você tem. E para extrair esse potencial e para que a gente dê todo esse potencial que nós temos e que Deus vê em nós. Porque, queridos, Deus escreveu a nossa história antes que a gente existisse. Antes que nós fôssemos gerados, Deus já tinha um propósito e um plano na minha vida e na sua vida. E nós não podemos fugir a esse propósito. Porque fugir ao propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é viver frustrado, vazio. E quando nós buscamos o melhor de Deus, queremos o melhor de Deus, e a promessa de Deus é essa para as nossas vidas, o que nós temos que fazer e buscar é oferecer a Deus também o melhor. E esse processo de dar o melhor para Deus, de ser discípulo, de aprender, de se submeter ao governo de Deus, à autoridade de Deus,
é fundamental para o nosso crescimento, é fundamental para a nossa caminhada na fé, porque senão nós vamos pura e simplesmente encher igrejas, mas vamos ter, e eu estou falando de mim, irmãos, pessoas vazias, pessoas que não refletem a imagem e semelhança do Senhor. E eu vejo que hoje as coisas só não acontecem de maneira mais abundante no meio do povo de Deus, porque nós não estamos dispostos a dar o melhor de nós a Deus, e nem se submeter à palavra de Deus. Nós vivemos num tempo hoje que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas não querem mais ouvir aquilo que não agrada aos seus ouvidos. Hoje os pastores sobem nos púlpitos e têm que ter cuidado com aquilo que fala, para não magoar as pessoas, para não afastar as pessoas. E as pessoas não estão sendo tratadas, não estão sendo curadas como deveriam, não estão passando por um processo. Jesus passou pelo Getsêmani. Getsêmani é moinho da oliveira, onde se faz o azeite. É um processo de moagem, que vai esmagando aquele fruto da oliveira, até que ele se transforme num azeite de primeiríssima qualidade. Nós queremos o melhor de Deus, mas nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos ser discípulos, porque ser cristão, ser crentes, é fácil. Você recebe a palavra, alguém ministra a palavra, alguém prega o evangelho para você, o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça, do juízo, você aceita essa palavra, você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você vem para a igreja, você passa a ser membro de um endereço, você passa a ouvir a palavra de Deus, você passa a louvar ao Senhor, e você vem naquele amor, naquele primeiro amor, e você se dedica, e você quer estar em todos os cultos, você quer estar em todas as reuniões, nos cultos caseiros. O Senhor te abençoa, o Senhor te salva, o Senhor te cura, te restaura, te dá livramento, traz paz à tua casa, à tua família, liberta o teu marido das drogas, te dá um emprego. Muitas vezes não são bens materiais. Muitas vezes nós viemos destruídos emocionalmente, familiarmente, no casamento, no relacionamento com os filhos. E Deus restaura, Deus traz paz, alegria, cura. Deus abençoa, dá um emprego, dá um carro, dá uma casa. E o que acontece conosco quando Deus começa a operar nas nossas vidas? Quando Deus começa a dar aquilo que o nosso coração deseja. O que, pastor? Nós ficamos inchados. E o pior de tudo é que nós começamos a nos afastar de Deus. Então, irmãos, vir para a igreja, ser cristão, participar dos cultos, ouvir a palavra, louvar ao Senhor no período da adoração, é pouco. Deus quer mais de mim e de você. Ele não quer que nós sejamos puramente cristãos, evangélicos. Deus não chamou para fazer parte de uma estatística do IBGE, que diz que no Brasil nós já somos 35% da população brasileira. Deus nos chamou para sermos discípulos de Jesus, para passarmos pelo processo de transformação
de caráter, de vida, de postura. E como eu estava falando, o Senhor começa a abençoar a nossa vida, começa a fazer a obra, o milagre. E o que acontece com a gente? A gente se afasta de Deus. O irmão está na igreja a vida inteira. Ele chega na igreja destruído, sem nada. E ele fala: Senhor, como eu queria ter uma casa. Como eu queria sair do aluguel. Como eu queria sair da comunidade, da favela, ir para uma casinha, meu cantinho. E Deus começa a abençoar, faz esse irmão prosperar. Ele conquista aquela casa tão sonhada. E ele deixa de vir para a igreja para ficar limpando a casa. Quanta gente, né, veio para a igreja a pé, ônibus, amassando barro, e falava: Senhor, como eu queria um carro para servi-lo. Como eu queria um carrinho velho para poder trabalhar para o Senhor no reino de Deus. E aí o Senhor vai lá e dá o carro para o irmão. E o que acontece? O irmão para de vir na igreja, porque no domingo de manhã ele tira para lavar o carro. E aí ele não vem mais para a igreja, porque ele com o carrinho, ele quer ir passear. E aí o domingo é o dia do passeio. E eu creio, irmãos, que muitas vezes Deus não nos dá determinadas coisas porque Ele sabe que aquilo pode matar a gente. E eu tenho visto muita gente morrendo aos poucos, com aquilo que ele tanto buscou, com aquilo que ele tanto pediu para que Deus o abençoasse. Mas ele não estava preparado para receber aquilo que ele tanto quis, que aquele tanto buscou diante de Deus. Por quê? Porque ele não foi tratado. Porque ele não foi ensinado, porque ele não foi confrontado com a palavra de Deus. E aquilo que eu comecei falando, nós estamos num tempo onde as pessoas não podem ser confrontadas, que elas questionam a verdade da palavra, se aquilo de fato é para os nossos dias, se aquilo realmente se adequa aos tempos modernos. Mas eu aprendi que o Senhor não mudou e que a palavra dele permanece para sempre. E essa palavra é para a minha vida hoje. E é para a sua vida também. Então, queridos, eu fico perplexo ao ver as pessoas duvidando da palavra de Deus. Duvidando daquilo que Deus tem trazido para as nossas vidas. E quando nós lemos esses 3 versículos, o primeiro em Lucas, que Deus diz: eu lhes envio a promessa do Pai, fiquem, pois, na cidade até serem revestidos de poder. Depois, ele afirma em Atos que nós receberemos poder quando o Espírito do Santo descer sobre nós, para sermos testemunhas. Onde? Aonde nós estivermos plantados. E aí ele fala, em Mateus 28, 19, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu entendo que, irmãos, que daí vem a importância de nós entendermos a necessidade de nós sermos discípulos. Porque você só pode ensinar o que você conhece, o que você é. E o discípulo tem que ser alguém disposto a aprender, a se submeter, a ser tratado, a ser confrontado. E o discípulo, ele tem 3 características que eu elenquei aqui e eu gostaria de falar. A primeira delas, a primeira característica do discípulo, ele é decidido a seguir a Cristo incondicionalmente.
independente das circunstâncias. O chamado dele é para seguir a Cristo. É para andar nos seus caminhos, é para seguir os seus passos, é para aprender dele, com ele, independente dos ventos contrários, independente das circunstâncias, incondicionalmente. A segunda característica, ele tem que ser parecido com Jesus. Ele tem que ser imitador de Cristo. Eu quero ser parecido, eu tenho que querer e desejar ser parecido com Jesus. Imitá-lo. E em terceiro, ele abdica da sua vontade própria. Simplesmente para obedecer. E o que nós temos visto? É as pessoas se desviando ou abandonando o Senhor por qualquer coisa. Qualquer motivo. Qualquer motivo me tira da igreja, qualquer motivo me tira do culto, qualquer motivo me tira do ministério. O Senhor nos plantou aqui, irmãos, com um propósito, com um chamado. Não é por acaso. Eu não estou aqui por acaso, você não está aqui por acaso. Eu aprendi que nós temos que olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É nele que nós temos que nos mirar. É nele que nós temos que olhar. Não importa as circunstâncias. Não importa aquilo que esteja ao nosso redor e nos afrontando ou se levantando contra as nossas vidas. A característica número 1 do discípulo é seguir a Cristo incondicionalmente. Agora, qualquer coisa nos tira do caminho, qualquer coisa nos afasta de Deus, qualquer coisa nos magoa, como se Cristo fosse culpado por alguém ter nos magoado, nos chateado, nos ofendido. Jesus passou por tantas coisas, irmãos. Agora, qualquer coisa, não vou mais, estou triste, estou desanimado, estou chateado. Estou chateado com o André, estou chateado com o Lilo, estou chateado com o irmão lá que não me cumprimentou, que não falou comigo. A segunda característica, quer ser parecido com Jesus. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje dentro da igreja é que as pessoas querem ser parecidas com o mundo. Nós estamos mais preocupados em se adequar ao modelo atual, ao padrão atual, ao invés de nos adaptarmos e nos adequarmos ao padrão de Deus em Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso alvo. Então a gente quer andar na moda, a gente quer fazer as coisas da moda, a gente quer andar conforme o momento, o mundo moderno, a tendência. As novas tendências são essas. Mas o padrão que nós deveríamos buscar é o da palavra, é o de Cristo, que é o nosso modelo. E nós estamos buscando se moldar a esse mundo, quando nós deveríamos não se conformar com esse mundo. E a terceira característica, que é renunciar à sua própria vontade. Irmãos, por incrível que pareça, nos últimos tempos, o que mais eu tenho visto
é as pessoas fazendo a sua vontade. É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu espero, é o que eu almejo, é o que eu sonho. E aí tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Cada dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus mostra o caminho. Ele está indicando por onde a gente deve andar. Por quê? Porque Ele é o caminho. E ninguém com mais autoridade do que Ele para mostrar o caminho. Mas Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a minha vontade, a sua vontade, não pode prevalecer. O discípulo tem que se submeter à autoridade, ao governo do Senhor Jesus Cristo. E não é mais a minha vontade. Eu não lembro o endereço, mas acho que é Coríntios, que fala: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Irmãos, essa palavra é tremenda. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Mas vamos atentar para esta palavra. Vivo, não mais eu, mas Cristo. E como é que a minha vontade é que prevalece? Como é que eu faço só aquilo que eu desejo? Ser discípulo, irmãos, é o nosso grande desafio. Para então fazer discípulos, nós temos que ser o exemplo. Nós temos que demonstrar frutos. Nós temos que ser tratados, confrontados, renunciar à nossa vontade, renunciar aos nossos desejos, não se conformar com este mundo, buscar o modelo e o padrão de Cristo para as nossas vidas, para que a gente possa refletir a glória de Deus em nossas vidas. As pessoas esperam de nós menos pregações eloquentes e mais vida de Deus em nós, mais atitudes de Deus em nós. E eu me envergonho, irmãos, por tantos anos de crente, e ainda estar tão longe do modelo e do padrão que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Eu falo por mim. Nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser confrontados, assim como Jesus fez com Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. E eu queria só ir com os irmãos em algumas passagens sobre o que Cristo fez na vida de Pedro. O primeiro texto é Mateus 16. Versículo do 15 ao 18. Simão Pedro, né? Simão Barjonas, ele era convertido já, né? Ele foi chamado pelo Senhor Jesus, ele já tinha aceitado o desafio de seguir a Jesus, e Deus começa a trabalhar na vida de Pedro, começando mudando o nome dele. Vamos lá? Disse-lhes ele: e vós,
quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é sobre o nome de Pedro, né? A gente sabe que Jesus estava se referindo que a sua igreja seria edificada, mas sobre o nome de Jesus, sobre a pedra principal, a pedra de esquina. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus muda o nome de Pedro. E o nome está ligado à personalidade. Assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Ele muda também aqui o nome de Simão Barjonas para Pedro. E Ele marca aqui a mudança na vida de Pedro. E Ele começa a trabalhar o caráter de Pedro quando Ele muda o nome dele. Assim como Ele fez com Jacó, lá atrás. Em João 1,42, quando Ele chama Pedro, Ele já fala dessa mudança. Primeiro Ele chama André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido, e este achou primeiro seu irmão Simão, e ele disse, achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou-o a Jesus. E olhou Jesus para ele e disse, tu és Simão, o filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E ele começa então um trabalho de mudança na vida de Pedro. Ele começa então mudando o seu nome. E muitas vezes a gente pode se identificar um pouco com a história de Pedro, né? E tem algumas outras passagens onde a gente pode observar que Deus trabalha na vida de Pedro. Pedro foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus. Ele muda o nome dele, ele caminha com Jesus. Naquele curto período de tempo de ministério que o Senhor Jesus teve, e ele, em algumas situações, é tratado por Jesus de maneira direta, de maneira dura. Nós vemos que Pedro negou Jesus. Lá em Mateus 26, do 69 ao 75, quando Jesus já havia sido capturado pela religião, pelos sacerdotes para ser crucificado, e começa a perseguição aos discípulos, as pessoas vão até Pedro e começam a apontar para ele e dizer, olha, esse aqui era um dos que andavam com Jesus. Esse aqui, ó, era um seguidor dele. E o que Pedro faz? Eu nunca vi esse homem. Eu não conheço. E por 3 vezes ele foi questionado, ele foi arguido a respeito do Cristo que ele seguia, e ele recuou. A outra passagem que nos ensina também alguma coisa a respeito de Pedro é quando Jesus se dispõe a lavar os pés dos discípulos. E o que Pedro faz?
Primeiro, ele disse não. Senhor, tu lavar os meus pés? De jeito nenhum, eu não sou digno. E Jesus vira para Pedro e diz, olha, se eu não lavar, você não tem parte nem sorte comigo. Aí ele viu que tinha falado uma besteira, ele falou, Senhor, lava não somente os pés, lava-me por inteiro. E Jesus fala, basta os pés por enquanto. Nesses processos, irmãos, eu vejo que Deus, que Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Deus estava tratando o caráter dele, Deus estava tratando aquilo que precisava ser tratado, Deus estava passando ele pelo Getsêmani, para que ele fosse aperfeiçoado, para que ele pudesse crescer, amadurecer, se tornar cada vez mais parecido com Deus. E ele vai confrontando Pedro, ele vai apertando Pedro, muda o nome dele. A primeira vez que Pedro é confrontado a respeito do reino de Deus, de Cristo, ele nega Jesus. Jesus queria ensinar uma lição de serviço, de humildade a Pedro, lavando os pés dos discípulos, e ele fala, eu não. Talvez o orgulho, talvez a falsa modéstia, não, Senhor, não, eu não sou digno. Mas o que Cristo estava querendo demonstrar para Pedro ali naquele momento é que ele tinha que se submeter ao Senhor. E que Cristo, na posição de Senhor, estava dando o exemplo a Pedro de como ele gostaria que Pedro fosse. Ele estava ensinando uma lição de humildade, que muitas vezes eu não tenho, que Pedro não tinha. Outro episódio interessante na vida de Pedro. Eles estavam no mar, indo para outra banda, e Jesus vem andando, sobre as águas ao encontro dos discípulos, e eles apavorados, pensavam que era um fantasma, e ele se apresenta, e Pedro fala, Senhor, eu quero ir contigo. E Jesus dá a ordem para ele, vem. E Pedro faz o improvável. Ele anda sobre as águas. Ele faz algo sobrenatural. Sinais, prodígios, maravilhas. Algo que só Jesus tinha feito. E ele vai, ao comando de Jesus, vem, e ele anda sobre as águas. Sobre a palavra de Jesus e na fé que ele tinha na palavra, ele anda sobre as águas. Mas em um momento de fraqueza, no momento de dúvida, de insegurança, ele tira os olhos do Senhor. Ele tira os olhos de Deus. A sua fé já não é mais a mesma. Ele começou a sentir o vento forte, as ondas do mar se agitando. Ele tirou os olhos do Senhor. E ele começou a olhar ao redor, as circunstâncias, as ondas, o vento, aquele mar agitado. E o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus, todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos do alvo,
Quando nós começamos a olhar para o lado, para as circunstâncias, para o vento, para a tempestade, a tendência é que a gente naufrague, afunde, assim como aconteceu com ele. E eu acho que o episódio mais marcante no processo de tratamento da vida de Pedro foi quando ele estava, acompanhando Jesus, quando eles foram capturar Jesus, e ele, para defender o Senhor, saca da sua espada e fala: aqui não. Quantas vezes, irmãos, eu me identifiquei com Pedro? Alguém pode dizer, mas esse Pedro é uma bênção mesmo, Esquentadinho, Negou Jesus, se recusou a ter os pés lavados por Jesus, arrancou a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Não era boa bisca, Não era boa peça esse cara. Mas ele estava no processo de tratamento. Ele estava no processo de aperfeiçoamento e Deus estava tratando com a vida de Pedro em cada circunstância dessa e mostrando para ele que ele precisava melhorar. Ele precisava crescer, ele precisava se aperfeiçoar, que ele tinha que ser como Jesus. E o que é interessante em tudo isso, irmãos, é que Jesus estava próximo dos discípulos. Ele andava com eles, ele comia com eles. Ele chamava eles em particular para orar, para partir o pão. Eles estavam juntos. E essa comunhão, e essa unidade, esse convívio de Jesus com Pedro e com os outros discípulos, foi moldando o caráter de Cristo naqueles homens. E eu me identifiquei nessa palavra e eu falei: Senhor, eu preciso passar por esse processo. Eu preciso aprender de Deus, eu preciso me identificar com Cristo, com a sua palavra e buscar esse crescimento e essa identidade que o Senhor quer e tem para nós. Jesus quer fazer comigo e com vocês, irmãos, o mesmo. Pedro aceitou ser tratado. Ele se submeteu a todas as vezes que o Senhor bateu pesado nele, em várias circunstâncias. Ele não ficou melindrado, ele não ficou magoado, mas ele entendeu que aquilo era o processo necessário para que ele fosse de fato uma nova criatura. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E esse processo para se transformar em nova criatura dói, machuca. Não é fácil, irmãos. Ser confrontado, ser questionado não é fácil. Por isso que eu disse no começo, as pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas não querem ser tratadas. As pessoas não querem se colocar diante da palavra de Deus para que as suas falhas e as suas necessidades sejam expostas.
Mas se nós queremos ser discípulos, se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que nos submeter a esse tratamento que é dolorido, que é doloroso, porque a gente tem que renunciar à nossa própria vontade. A gente tem que ser apto a receber críticas, a ser instruído de que maneira nós agimos e quando não agimos de acordo com a palavra de Deus. E ele fala que Pedro aceitou esse convite. E a sua essência, a sua personalidade, o seu caráter foi tratado e ele se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Aquele Pedro que negou Jesus, aquele Pedro que recusou, num primeiro momento, ter os seus pés lavados, aquele Pedro que, ao andar sobre as águas, tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado, para as circunstâncias, tirou o foco de Jesus e naufragou, ele não é mais o mesmo. Aquele que teve o nome mudado, aquele que sacou da sua espada e arrancou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Graças a Deus, né, que Jesus estava lá e restabeleceu a orelha do servo no lugar. E aquilo que eu digo, irmãos, quantas vezes eu agi como Pedro nessa situação e circunstância, aonde ele saca da espada e quer resolver o problema na força. Eu poderia dizer aqui que isso nunca aconteceu comigo, que isso não acontece comigo, mas acontece. A gente vê cada coisa no meio do povo de Deus, dentro da igreja, que a gente fala, Senhor, nós precisamos crescer muito, nós precisamos avançar muito. Nós precisamos aprender muito, porque, irmãos, nós estamos cheios de palavra, cheios de conhecimento, cheios de teoria. Mas somos carentes ainda de vida, de prática. E nós não podemos mais viver de teoria, de palavra. Nós temos que começar a viver aquilo que nós estamos aprendendo, ouvindo, recebendo da parte de Deus. E se essa palavra não muda a minha vida, não muda a sua vida, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos nos enganando. Ou não estamos cumprindo o papel e o propósito para o qual Deus nos chamou, que é para ser discípulos, parecidos com Ele. Mas nós temos que estar dispostos a se submeter a esse tratamento, a ser confrontado pela palavra. E o Senhor é tão maravilhoso que em João, no capítulo 21, a gente vê o resultado do trabalhar de Cristo na vida de Pedro. João capítulo 21, versículo do 15 ao 17. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta
as minhas ovelhas. Jesus estava em amor, mostrando para Pedro que todo aquele processo pelo qual Jesus trabalhou na vida dele valeu a pena. A reação de Pedro, aquela indagação de Jesus, uma vez, duas vezes, três vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele fala pacientemente: Senhor, tu sabes. Tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te quero, tu sabes que eu aprendi contigo e que eu estou contigo todos os dias, independente das circunstâncias, que eu aprendi, que eu cresci. Eu não tenho dúvida que doeu, não foi fácil, não deve ter sido fácil. Esse processo de transformação e de crescimento, de trabalhar de Deus, de se tornar um discípulo de Jesus na vida de Pedro, não foi fácil. Não é fácil, mas não é impossível, porque o Senhor Jesus, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Quando Ele diz que nós seremos revestidos de poder do alto, como nós lemos lá no começo, quando Ele nos diz para que nós ficássemos aguardando o poder que seria dado a nós através do Espírito, é para nos capacitar a essas coisas. E o mais interessante, irmãos, que Pedro, quando ele escreve as suas cartas, um detalhe: primeira e segunda carta, a gente vê o trabalhar de Deus mais uma vez na vida de Pedro. Na primeira epístola, Pedro começa o capítulo dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Toda a autoridade, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda epístola, ele começa diferente. Perceberam? Na primeira, Pedro, apóstolo. Na segunda, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Antes de ser Pedro, ele era Simão. Mas Deus mudou o nome dele, Deus mudou a história dele, Deus trabalhou na vida de Pedro e transformou ele numa nova criatura, num novo homem, num discípulo parecido com Jesus. Na primeira epístola, ele se apresenta como apóstolo. Na segunda, ele se apresenta como servo. A gente começa a ver a mudança na vida de Pedro. O ser discípulo é essencial para fazermos discípulos, porque nós só geramos aquilo que nós somos. E nesta noite, irmãos, a palavra de Deus para as nossas vidas é que nós precisamos ser discípulos, que nós precisamos se submeter à palavra de Deus e à vontade de Deus para sermos discípulos, porque o Senhor espera de nós que nós façamos discípulos também, que nós reproduzimos, que nós possamos reproduzir novos discípulos, parecidos com Jesus.
para que a gente possa de verdade manifestar a glória de Deus aonde nós estivermos plantados, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. A nossa vida, as nossas atitudes, o nosso caráter fale mais alto e as pessoas vejam Cristo refletido nas nossas vidas. Ele não nos chamou para sermos crentes, evangélicos, parte de uma estatística. Ele chamou eu e você para sermos cristãos, parecidos com Jesus, discípulos. E Ele quer que a gente se submeta a Ele, para que Ele trabalhe o nosso caráter e transforme a nossa vida, para que nós sejamos, de fato, novas criaturas. Estar em Cristo e permanecer na palavra de Cristo é se submeter a ela e viver essa palavra. Não basta frequentar o culto, não basta vir à igreja, porque senão seremos somente religiosos. Mais uma religião que se reúne no nome de Cristo, mas que não exerce o papel para o qual nós fomos chamados, de sermos cristãos, discípulos de Jesus, refletirmos a imagem e semelhança dele. É isso que Deus espera que eu e você faça, que nós estejamos dispostos, assim como Pedro foi tratado e foi lapidado por Jesus. Ele quer fazer a mesma coisa com a minha vida e com a sua vida. Irmãos, e não resta mais tempo. Não resta mais tempo a ser perdido. Nós precisamos acordar, despertar para a realidade a qual nós estamos vivendo dos últimos tempos. Está chegando os dias em que nós não mais vamos ter a liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor, de ter acesso a essa palavra. E nós temos que aproveitar esse tempo que a gente tem para aprender e crescer, não somente em palavras, mas que as nossas vidas sejam transformadas de fato, pelo poder desta palavra, no nome de Jesus. Amém? É isso. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abrir a nossa mente e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas através dessa palavra. Amém?